enfim, nacionalmente se notou que nessas eleições a grande pauta não foi a questão da segurança, ou não foram pautas, por exemplo, né, de minorias ou questão de identidade. O que se tratou basicamente no campo da direita era a história de pautas, né, que, como transfóbicas, basicamente, né, o banheiro trans, ter ou não ter o banheiro trans, que basicamente na realidade das cidades ali representam, será um problema na vida das pessoas, né? Quantos trans eles encontram no banheiro, quantas vezes se depararam com essa questão que se tornasse, aspas, ali, né, um problema, uma questão. Então, são pautas ideológicas, mas que também garantiram um espaço de debate em relação às câmaras. Agora eu fiquei curiosa para ouvir ali do Luiz o seguinte, né? A gente está falando aqui sobre esticar essa régua dos extremos, basicamente, quando a gente fala de partidos políticos com uma direita que quer ser mais direita, e vamos falar também ali sobre o fracasso da esquerda que se refletiu aí nas urnas deste ano. Mas enquanto isso, eu me pergunto como fica esse centro tradicional. O Frederico bem lembrou aqui, né, o surgimento dos partidos e como vinham se dando os movimentos históricos no Brasil nesse ponto. E o PSDB, por exemplo, que já foi um grande partido da direita no Brasil, foi indo cada vez mais para o centro, desidratando cada vez mais. E agora, esse ano, eu já escutei, por exemplo, que seria, do ponto de vista da direita, um partido até da esquerda, que para quem é da esquerda, muitas vezes é uma fala risível. Então, essas classificações todas, elas estão, de fato, passando por uma mudança, e esses selos e essas taxações têm algum tipo de impacto ainda diante do eleitorado, ou isso cola só para o discurso do próprio político, esse valor de quem é que está em cada quadrado e qual é a métrica e a intensidade de quem é centro, quem é esquerda, quem é direita, não tem valor nenhum no fim das contas? Pois bem, eu acho que tem valor em dois sentidos. Primeiro, que serve para nós, aqueles que vivemos em alguma medida da política diariamente, né? Isto é, os pesquisadores, quem trabalha no mundo das leis, os operadores do sistema político e os jornalistas. Então, uma fatia da população precisa muito desse tipo de rótulo para simplificar, para ser uma espécie de atalho da comunicação e do entendimento do espaço político. Então, é mais fácil eu falar esquerda a ter que falar 6 partidos que estão dentro da esquerda, ou 8 partidos que estão na direita. Então, isso acaba sendo uma forma que me permite identificar mais rapidamente os atores. Para os eleitores, embora os eleitores, segundo as pesquisas, eles não saibam definir com muita exatidão e de forma acadêmica o que seria a direita ou a esquerda, isso acaba sendo uma coisa muito abstrata para o eleitor que vive o seu dia a dia na cidade, tendo que cuidar do trabalho, da família, dos filhos, etc. Mas as pesquisas mostram que os eleitores, embora eles não saibam identificar, tal como, por exemplo, nós aqui nesse debate, o que é a direita tradicional, a direita raiz, você pergunta para ele o que ele defende em relação a certos temas. E aí ele vai opinando sobre aborto, sobre temas polêmicos, aborto, pena de morte, e etc. E aí, com scores, você consegue classificar o eleitor. Isso significa para dizer que as pessoas não são, as posições políticas não são aleatórias. As pessoas, de fato, acreditam em coisas conforme a posição dela na sociedade, e é possível estruturar o entendimento da lógica política a partir dessas posições, né? E essas posições não são intercambiáveis, você não pega uma pessoa de que tem posições de esquerda e coloca ela facilmente na direita, etc. Então isso tudo é muito importante. Agora, é importante também um parênteses de que essa nova direita a que nós estamos nos referindo, ela é a mais mais assertiva. Ela é a que mais se afirma durante muito tempo no Brasil, talvez como nenhum momento da história do Brasil, porque, como disse também o Frederico, houve aquilo que o Hélio Gaspari, o jornalista Hélio Gaspari, falou, inclusive no nome de livro dele, a direita envergonhada, que foi o que aconteceu depois da ditadura. Houve muito desgaste por parte da ditadura militar, que era reconhecidamente de direita, inclusive o próprio Bolsonaro afirma isso, né, defendendo a ditadura, etc., ele como um grande representante da direita, então não há problema em falar que a ditadura era de direita. Só que como ela saiu muito desgastada por problemas de superinflação, problemas de violação de direitos humanos, inclusive com presídios lá no começo da década de 80,
ninguém queria se assumir de direita, nem a classe política e os eleitores, isso não chegava no eleitor e o eleitor não se assumia. À medida em que se deu essa crise do governo do PT e as denúncias de corrupção, e depois as grandes manifestações a favor do impeachment, ser de direita, a direita se libertou dessa vergonha. E a partir de então se afirmou muito claramente. Então hoje, mais do que nunca, tem uma parcela importante do eleitorado, dependendo da região, de mais de 20%, que se afirma categoricamente como de direita, e eu acho que sabendo direito, sabendo o que é, com essas pautas clássicas do pensamento de direita. Então, são rótulos que são instáveis, passam por metamorfoses, mas eles servem sim. E atualmente, eu acho que a direita se define muito, o que marca muito o pensamento de direita, em particular no Brasil, são os temas culturais e morais, muito mais do que econômicos, né? São muitas essas questões relacionadas à religião, ao ensino, às regras do ensino, em particular esse tema da transfobia. Isso mobilizou muito o eleitorado nessa eleição, segundo o monitoramento da antropóloga Isabela Calil. O tema, por exemplo, como doutrinação de esquerda, isso ficou para trás. Agora, nessa eleição, a direita se mobilizou muito em torno do tema dos banheiros trans nas escolas. Então, isso vai mudando, mas você tem um espectro dentro do qual essa direita orbita. Dificilmente ela vai defender, por exemplo, banheiros trans nas escolas e assim por diante. A gente vai